Santo Agostinho, Filosofia Patrística, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Período da história em que a filosofia foi associada à teologia como fundamento da fé. Os grandes representantes da patrística foram Clemente de Alexandria, 150 a 215, Orígenes, 185 a 253, Tertuliano, 155 a 222. No entanto, o grande representante da escola em referência trata-se de Aureliano Agostinho, 354 a 430, conhecido como Santo Agostinho. Nasceu na cidade de Tagaste, que fica em Numídia, ao norte da África, no ano de 354. Filho de patrício, funcionário público da cidade. Pai era pagão, entretanto sua mãe fervorosa cristã. Estudou em Cartago, viveu uma vida desregrada, sem importar com os princípios da fé, muita sexualidade e luxúria. Era inteligente, tinha boa oratória, abriu uma escola na cidade de Cartago e passou a ensinar retórica. Em 384 estava na cidade de Milão, ficou muito doente, possivelmente próximo à morte. Teve que deixar a profissão posteriormente por motivos espirituais. Sempre envolvido com mulheres, ainda adolescente, tinha uma amante, resultando um filho do seu relacionamento, Adeodato. Apesar de apaixonado por uma questão de classe social, não pôde desposá-la. Com a morte do seu pai, a sua mãe foi viver com Agostinho na cidade de Milão, época em que, por motivos sociais, deixa a amante. A mesma volta à África, sendo que Agostinho fica com o seu filho vivendo na Europa. Profundamente influenciado pelo maniqueísmo, filosofia religiosa cujo fundamento sustentava-se em dois princípios básicos. A vida era definida entre o bem e o mal. Posteriormente, já maduro, entrou em contato com a filosofia grega, particularmente com o neoplatonismo. Abandonou o maniqueísmo, a filosofia neoplatônica, formulou uma releitura de Platão aplicada à essencialidade do cristianismo. Com efeito, no uso da filosofia de Platão aplicada aos princípios da fé, associando o ato da razão à mesma, pois justificava-se por atos da racionalidade. A defesa dos dogmas da religião católica aos princípios racionais. Para crer era fundamental antes ter o conhecimento racional da crença. Agostinho acreditava ter recebido uma revelação de Deus por ter sido escolhido pelo mesmo, quando juntamente com seu filho foram batizados. Volta à África dedicando aos estudos e orações. Em 390, seu filho morre e ele é ordenado a sacerdote e logo em seguida a bispo, na cidade de Hipona, ainda na África, onde teve grande atuação. Em 397, escreveu a sua grande obra, Confissões, e em 426 elaborou outra obra significativa para o cristianismo, A Cidade de Deus. Agostinho faleceu em Hipona
no ano de 430, sendo mais tarde considerado o maior representante da filosofia patrística. Seu trabalho acadêmico é considerado com relevância para o cristianismo. Ele sempre posicionou contra as diversas heresias do seu tempo. Desenvolveu a acepção religiosa que o ser humano, em sua natureza, tem como característica fundamental a inclinação para o mal. O desejo ao mal é o resultado do pecado original, a desobediência ao divino, como muito bem foi retratado na figura metafórica de Adão e Eva. Portanto, a salvação vem da graça de Deus. Os escolhidos entende ele mesmo como aquele que recebeu a graça divina, motivo pelo qual teve a sua salvação. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.